sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Gabriel Dyer e hoje realizamos mais uma entrevista com o executivo aqui no nosso Food Connection. Para essa edição, nós temos o prazer de receber a Ana Maria Ishida, ela é diretora global de vendas da Kima WQS, um grupo com quase 30 anos de tradição no setor de certificação de alimentos. E esse é justamente o tema que a gente vai abordar hoje, né? Como ir além nessa certificação com os selos de qualidade da Kima WQS. Para começar, eu gostaria de dar as boas-vindas para Ana Maria e agradecer por participar aqui conosco. Olá, Gabriel. Primeiramente, agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre segurança de alimentos, afinal, é um trabalho que acaba impactando a vida de todos nós, inclusive como consumidores. Muito bacana, Ana. Para começar, então, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a história da Kima WQS e sobre a atuação empresa nesse setor de selos de qualidade. Bom, a Kima WQS ela foi fundada em 1993, na cidade de Botucatu, e desde então nós temos crescido a operação. Em 2014, abrimos um escritório na cidade de Charlotte, Estados Unidos, que hoje, na verdade, é o nosso headquarter. Em 2015, iniciamos a operação no México. Em 2019, fomos adquiridos pelo Grupo Kima, né, que é um dos líderes globais no segmento de auditorias e inspeções, principalmente na Europa e Ásia. Como grupo, nós estamos hoje presentes em 85 países. E a divisão da qual eu faço parte, que é a Kima WQS, nosso principal foco e atuação é o mercado de segurança de alimentos. Nós fornecemos serviços de auditoria e certificação de protocolos globalmente reconhecidos, como, por exemplo, BRCGS, Global Gap, Rainforest Alliance, SQF, Global Markets, além de auditorias independentes, controles de fornecedores, inspeções também e treinamentos. Tudo isso para garantir a conformidade em relação à segurança de alimentos e elevar o nível de segurança e adequação à nova realidade, incluindo aí quesitos, né, que hoje se fala muito, como sustentabilidade, bem-estar animal, livre de antibióticos e também alimentos não geneticamente modificados. Não, excelente. E prosseguindo, então, eu sei que vocês possuem atualmente 4 selos de certificação, né? Você pode falar um pouco mais sobre como cada um deles funciona e a importância deles para esse mercado de alimentos e bebidas? Então, hoje temos o selo de bem-estar animal, livre de antibióticos, não OGM e HACCP, que é para análise de perigos e pontos críticos de controle. E aí acho importante, antes da gente falar de selo, comentar o fato da mudança no comportamento do consumidor, né? A gente vê que, assim, cada vez mais o consumidor ele quer fazer escolha consciente. Só que quando se trata de alimentos, no meio de tantos produtos ali na gôndola, nem sempre é fácil fazer essa seleção e identificar aquele produto que está alinhado, né, com as suas expectativas ou com a necessidade do consumidor. E aí, pensando nesse sentido, do lado do consumidor, os selos, eles acabam sendo uma importante ferramenta para comprovar o reconhecimento da qualidade e transparência, né, do processo de produção, do alimento e bebida que ele vai consumir, porque os selos eles podem ser utilizados na embalagem. E aí, pensando do lado da empresa, ele serve como uma ferramenta de comunicação de marketing, porque ele acaba influenciando no comportamento de compra desses consumidores. E, óbvio, além de destacar a marca. Então, assim, resumindo, o que eu posso dizer é que o selo de qualidade ele, na verdade, é um atestado, né? Ele confirma que aquela empresa ela tem, de fato, uma preocupação e cuidados em todas as etapas do processo produtivo e que a marca atua de acordo com os padrões mais elevados no que se refere à segurança de alimentos. Quando a gente fala de selo de qualidade, posso dizer que ele funciona como um atestado, né? Que seria a confirmação para o consumidor de que aquela empresa tem, de fato, uma preocupação e toma todos os cuidados em todas as etapas do processo produtivo para garantir que esse produto ele segue rigorosamente os protocolos mais exigentes hoje em dia relacionados à segurança de alimentos. Então, dessa forma, ele garante um produto com responsabilidade ética e qualidade.
Perfeito, Ana. E como que funcionam as auditorias, né, para essas certificações? Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente. Bom, pensando no processo de auditoria, tudo depende do protocolo que o cliente deseja receber. Então, cada protocolo ele tem o que a gente chama de checklist, né, que são pontos que serão avaliados durante a auditoria. E como que a gente funciona mais ou menos o processo? A primeira etapa, a gente precisa entender qual é o escopo. Então, para qual certificação a empresa está aplicando, e aí, com base nisso, nós faremos um levantamento, né, de escopo para entender o produto que vai receber a certificação, porque a gente não certifica a empresa, a gente certifica o processo de produção daquele produto. E aí a gente precisa entender qual é o produto a ser certificado, precisa entender a localização, precisa levantar informações, por exemplo, relacionadas aos programas que a empresa já tem implementado relacionados à segurança de alimentos, precisa entender as ações, número de funcionários, se existem, por exemplo, turnos. Então, é feito um levantamento bastante completo para entender o cenário da empresa. Com base nessas informações, aí o que nós fazemos? Verificamos se aquela empresa está apta a aplicar, né, para a certificação. Porque, por exemplo, se a gente pensa, dependendo da certificação como um BRCGS, por exemplo, é necessário que a empresa tenha um HACCP implementado. Se ela não tem, ela não pode seguir. No caso de HACCP, é necessário que a empresa tenha pelo menos alguns processos, né, de boas práticas para o manuseio já dos alimentos. Se ela não tiver, ela não pode seguir. Então, a gente, com base nessas informações, entende a maturidade da empresa, o escopo, e aí depois a gente vai definir a quantidade de dias de auditoria e o investimento. Excelente, Ana. Nós temos visto também, né, que os consumidores hoje se preocupam cada vez mais com a origem dos produtos que consomem, né? E isso é especialmente importante quando a gente fala de alimentos e bebidas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como funciona a certificação do bem-estar animal, entre essas outras que você comentou, e qual a importância delas nesse sentido. Tá, quando a gente fala de bem-estar animal, então hoje, né, pensando que assim, o mercado cada vez mais existe uma preocupação em relação ao bem-estar animal. E mesmo o consumidor de carne, ele quer ter a certeza de que ele está consumindo veio de um processo seguro e que também respeitou, né, o bem-estar dos animais, porque é comprovado que os animais, eles sentem. Então, existe inclusive, né, no Brasil, uma lei de bem-estar animal, mas além disso, a gente segue, no caso do bem-estar animal, o protocolo que é da NAMI, e a NAMI, ela é referência, né, no bem-estar animal globalmente. E dentro dessa etapa, o que a gente vai verificar, por exemplo, se for bem-estar animal em um frigorífico, né? Então, falando especificamente de se for para carnes, porque ele também pode ser para outras etapas, como, por exemplo, para frangos, para suínos. Se for no frigorífico, a gente vai verificar desde a chegada do animal, então, para ver se ele chegou ali, né, no frigorífico em boas condições. Então, isso tem que ser feito por um auditor PACO, a PACO ela é um organismo responsável por qualificar os auditores para que eles possam fazer auditorias PACO dentro aí do que é considerado o padrão mais elevado, né, de tratamento, né, e dos animais. Então, esse auditor ele tem que ser formado em veterinária ou em zootecnia e tem que ter experiência em campo, porque ele vai fazer uma análise desse animal, que aí a gente combina, né, tanto com dados científicos e também processos. Então, vai verificar se o animal chegou em boas condições, vai verificar para onde ele vai, como ele vai ser tratado, como é o processo, né, inclusive do abate, se ele é feito de uma maneira que a gente fala que é mais humana, para que o animal não sinta dor. E aí, depois dessa auditoria, se a empresa tem interesse, ela pode, evidentemente, se aprovada na auditoria, ela pode solicitar a utilização do selo no produto final dela. Quando a gente fala já de não OGM,
Então, é muito importante a gente verificar desde o princípio, desde a semente, né, se aquele alimento, de fato, não teve a sua propriedade alterada em nenhum momento. Então, são feitos, a auditoria ela vai englobar toda a parte de controles da empresa, como que ela controla, vai verificar a parte de contaminação cruzada, vai verificar a parte de higiene. Então, existem alguns pontos que eles até fazem parte de todos os protocolos aí relativos à segurança de alimentos. E dentro, inclusive, do não OGM, são feitos testes também, diários, às vezes, para verificar toda a produção, se ela, de fato, ela tem o nível adequado para ser considerado um alimento não OGM. No caso do OGM, a gente segue, né, a determinação da regulação da União Europeia e a Lei de Biossegurança, né, que é a 11.105/5, e que ela é definida como status dos produtos em conformidade com regulamentos europeus relativo à rotulagem e rastreabilidade dos OGMs. Já se a gente fala no processo de HACCP, né, como o HACCP ele é um pouquinho mais abrangente. Por quê? Porque a gente está falando de um processo para avaliar, basicamente, a parte de riscos. Então, no nosso protocolo de HACCP, a gente parte do código que foi, né, definido aí pelo Codex Alimentários, que ele foi definido pela Organização Mundial de Saúde, e a FAO, que é a agência da ONU, né, responsável aí para alimentação e agricultura, e o HACCP, como um guia, ele tem as diretrizes para cobrir os pontos para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, quando a gente fala de HACCP, a preocupação maior, até porque foi feita aí pela OMS, né, junto com a ONU, a preocupação maior é em relação à saúde e segurança dos alimentos. Eu até diria que qualquer empresa produtora de alimento, ela tem que ter no mínimo um HACCP, porque se você não tem esses controles, o risco de contaminação e doenças, eles são muito grandes. E aí, se você pensar que, por exemplo, até com base em informações da própria ONU, a falta de controle e processos na produção de alimentos, elas são grandes fatores, né, causadores de doenças que podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, produtos químicos, e até tem um dado interessante, segundo a ONU, a cada ano, 600 milhões de pessoas adoecem por conta de contaminação alimentar, e existem 420 mil óbitos. E ainda na parte financeira, isso causa um prejuízo gigantesco, porque pessoas doentes, elas acabam não trabalhando, ou também sobrecarrega o sistema de saúde. Segundo a ONU, a estimativa é que a falta de controle e processo, né, na produção de alimentos para garantir aí a segurança, ela causa um prejuízo de aproximadamente 995 bilhões de dólares em países em desenvolvimento. E aí a gente falando agora também da questão do antibiótico free, né, ou livre de antibióticos, muito se fala também que, assim, para as pessoas que não são do setor, a gente ouve muito falar da questão do uso de hormônio, né? Então, o uso de hormônio, na verdade, ele é proibido, só que o uso de antibióticos não é proibido. Quando a gente fala livre de antibióticos, na verdade, a gente está falando que ele é livre de promotores de crescimento, porque na indústria, principalmente na indústria, quando a gente fala de aves, é bastante comum a utilização de antibióticos, né, ou promotores de crescimento, para acelerar o crescimento da ave, e claro que isso, né, quando a gente fala de antibióticos, existe uma preocupação também com a saúde, porque eles podem ficar resistentes a bactérias, e isso, claro, pode depois ser causador de doenças, como a gente viu aí no passado, questão de, por exemplo, gripe aviária. Então, existe, por isso que a ONU tem uma preocupação muito grande também, e a OMS, com a questão da segurança dos alimentos. Muito interessante, também muito importante saber mais sobre isso, né? Como nós vimos, é uma questão realmente que afeta muito além do que pode ser imaginável à primeira vista. Ana, e eu queria também entender como isso é visto, né, pelos consumidores, qual o impacto que isso tem para quem, no fim das contas, está lá na gôndola do supermercado ou em outros locais de comercialização dos produtos, né? Como o selo de qualidade da Queima da WQS e essas certificações
pesam, né, para quem no final faz essa escolha final? Bom, muito boa pergunta, Gabriel. Inclusive, assim, tem alguns dados, em alguma pesquisa realizada recente, né, no Reino Unido, demonstrou que 80% dos consumidores, eles se preocupam com o bem-estar animal. E aqui no Brasil, teve uma pesquisa da Fauna-Analytics que ela demonstrou que 64% dos brasileiros consumidores, né, de carne consideram o bem-estar animal mais importante que o preço. E uma outra pesquisa realizada pela World Animal Protection apontou que 36% dos brasileiros, eles informaram que com certeza comprariam produtos com selo de bem-estar animal. E 46% responderam que provavelmente. Então, vamos pensar aí que são 82%, né, do público está disposto a adquirir produtos com selo. E um outro ponto interessante a respeito também dos selos e das auditorias de bem-estar animal é que hoje isso também não fica só na relação de empresa-consumidor, porque falando especificamente de bem-estar animal, existe o BBFAO, que é o Business Benchmark on Farm Animal Welfare, que ele é hoje considerado, né, um documento assim, mais confiável e abrangente em relação à atuação do setor corporativo em bem-estar animal. E os investidores, eles utilizam esse documento na hora de decidir se eles vão investir na empresa. Então, hoje, essa preocupação, né, de selos e de também, óbvio, para ter os selos é preciso passar pela auditoria, né, todo o processo, é uma preocupação não só com o consumidor, mas também com a própria empresa, porque ela tem um impacto financeiro direto. Como nós podemos ver, então, essa questão das certificações, os selos de qualidade, são de extrema importância e pesam tanto, né, para o valor agregado do produto, quanto para a escolha dos consumidores. A gente chega assim, então, ao fim do nosso Food Connection entrevista. Eu queria agradecer novamente a Ana Maria Ishida, diretora de vendas global da Kima WQS, assim como toda a equipe da companhia, né, por ter topado falar conosco, esclarecer esses pontos tão importantes sobre os selos de qualidade. Ana, obrigado pela participação. Foi uma honra contar contigo, saber um pouco mais sobre esses selos de qualidade e até a próxima. Obrigada, Gabriel, pela oportunidade. Como eu até disse no início, é sempre muito importante podermos compartilhar informações relacionadas à segurança de alimentos e poder contribuir também para ajudar para que o consumidor possa fazer escolhas mais conscientes, e aí por isso que a gente tem o selo, né? É sempre aí enxergamos isso como uma grande oportunidade, uma contribuição, não só para a empresa, como também para o consumidor final. Muito legal. Então, obrigado também a todos que nos assistiram. Esperamos que tenham gostado de mais esse episódio. Para saber mais sobre a Kima WQS, você pode acessar o site deles, né? Que é lá www.wqs.com.br. Aproveite e confira também os conteúdos do nosso portal, né? Que é www.foodconnection.com.br. E agradecemos aqui, esperamos, né, que vocês continuem nos acompanhando. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.